Ora, boa noite. Então, estamos nós, 21 a 21, e eu estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês alguns temas que eu considero importantes na área da saúde, bem-estar, lazer, recreação, essencialmente tudo que seja relacionado com os pilares da saúde. Tudo que assenta numa base da nutrição, hidratação, exercício físico, o treino, o descanso e ainda o nosso desenvolvimento pessoal. Então vá, o que é que eu quero trazer hoje aqui nestes minutinhos que me reservam, onde vamos estar aqui a partir das 21h21 das segundas-feiras, e vou partilhar com vocês, esta live vai ficar gravada e eu vou partilhar com vocês posteriormente para que depois possam ter acesso a estes conteúdos. Porquê é que eu hoje decidi vir aqui? Então, foi o seguinte, eu ontem estava no meu treino e aí sucedeu-se algo muito, muito engraçado, que foi, eu passei por três jovens que estavam a fazer o seu treino, e dentro do seu treino, pronto, eram três jovens, uma delas um pouquinho fora de forma, uma miúda mais nova e uma senhora média idade, pronto. E o que aconteceu foi que eu passei por essas três pessoas e as três pessoas iam assim com um ar um pouquinho, como é que eu vou dizer, um pouquinho esbaforidas, se me entendem. E isto... Eu pensei, bem, esta gente está a dar início a qualquer coisa, e olha que fixe, ainda bem. Pronto, então nós cruzámos num sentido de uma via rápida daqui de Viana do Castelo, e depois o que aconteceu foi que demos a volta e voltamos a cruzar-nos no sentido contrário. Bom, e o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, no sentido contrário, elas já vinham a caminhar e não a andar, pronto, e com um ar assim bastante esforçadas, não é? Daí que eu tive, como é que eu vou dizer? Eu tive a sensação de que alguém estava a puxar por alguém, com no bom sentido, mas uma das pessoas estava em francas dificuldades. E pronto, e por sinal, essa pessoa tinha assim um pouquinho de excesso de peso, e fez um gesto assim, apontando para o joelho, como quem diz, dói-me o joelho, e a outra pessoa, que não sei se era mãe, se era irmã, se quem era, estava a incentivar assim, não podes desistir agora. E eu dei-me uma vontade enorme de intervir e dizer alguma coisa aqui no nosso âmbito da atividade desportiva, mas depois, por vergonha, por respeito, não sei como é que as pessoas poderiam encarar a situação, eu não disse absolutamente nada, não disse nada, e continuei a caminhar, e depois arrependi-me de não ter dito nada. E quando me arrependi, foi aí que se deu, como é que eu vou dizer, o clique de eu dizer assim, eu podia ter dito alguma coisa. Eu tenho dicas bastante importantes ao longo destes 23 anos, eu tenho aqui dicas poderosas para pessoas exatamente com este perfil, pessoas que precisam de uma ajuda, que precisam de uma orientação. Nós ao falar aqui na internet, nós não temos que falar só para profissionais e para pessoas que já sabem, para quem tem planos de treinos XPTO. Não, esta também é um pouquinho da minha missão, é partilhar e fazer entrar no espírito de que todos nós podemos ter objetivos a alcançar, mas antes de alcançar esses objetivos nós temos que ter algum tipo de planeamento. E esse planeamento passa por uma frasezinha, por um método que neste caso eu desenvolvi, que diz que nós primeiro temos que ganhar consciência. Esta é a palavra central para nós iniciarmos alguma coisa. E só depois, então, é que podemos pensar na performance. E já lá vamos. A decisão de fazer esta live já estava tomada há muito tempo. Mas quando fazer é que não estava tomada. Então o episódio de ontem fez explotar eu estar aqui hoje. E não importa se eu estou a falar para 0, para 10 ou para 10.000
pessoas. O que importa é a mensagem que aqui fica, que é uma mensagem que tem por base, e o tema que eu escolhi para trazer aqui, é um tema bastante comum a todos nós, que é o tema das resoluções de final de ano. E então, o que é que acontece? Todos nós, no final do ano, já tivemos a vontade, a ousadia, eh, de fazer aqueles nossos pedidos. Eu, a partir do próximo ano, a partir de 1 de janeiro, vou fazer isto, 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 isto. E então vá. Nós já estamos no dia 19, dia 19 de janeiro. Já estamos no dia 19 de janeiro. E ao estarmos no dia 19 de janeiro, o que é que acontece? Acontece que algumas das pessoas que eu inclusivamente conheço, epá, vocês acreditam que já interromperam o processo que iniciaram no dia 1 de janeiro? Isto dá que pensar, não é? Isto dá que pensar. Então vá. Então o tema que eu pretendo deixar aqui é que os inícios não são datas. Os inícios são decisões que nós tomamos. E são ciclos que nós podemos executar com um princípio, meio e um objetivo bem definido. Tudo passa por quê? Três coisinhas essenciais. Três coisinhas essenciais. É o facto de nós, primeiro, termos que ser. Segundo, temos que fazer. E em terceiro lugar, então nós podemos obter. Ok? Estas são as três premissas que nos dão o fio condutor para que possamos ligar o início ao fim de um objetivo. O fim não tem que ser propriamente aquele que nós pensamos no início. Porquê? Porque ao longo do percurso muitas alterações vão ocorrer e nós vamos certamente nos readaptar e vamos nos moldar às situações que vamos encontrando. E vamos encontrando alguns recursos que provavelmente nem sequer teríamos na ideia encontrá-los a meio do caminho, que até nos vão facilitar em todo o processo. Haverão também alguns obstáculos que se vão colocar à nossa frente e esses obstáculos não têm que forçosamente fazer com que nós tenhamos que desistir. Mas sim, arranjar a forma de contornar o obstáculo e seguir em frente com o nosso caminho. Então eu queria deixar aqui uma perguntinha para cada um de vocês, que é a seguinte, que é: o que é que realmente mudou na tua vida desde o dia 1 de janeiro até hoje, relativamente às resoluções que tu impuseste no teu caminho? Vale a pena? Vale a pena pensar nisso? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, que todos nós já passamos por isso, mas poucos de nós iniciaram processos, ok? E isso sim, iniciar e respeitar um processo leva-nos ao objetivo que nós pretendemos. Então, qual poderá ser aquilo que eu chamo as armadilhas dos dezembros? As armadilhas é que nós chegamos e pedimos saúde, pedimos mais foco, pedimos mais prosperidade, pedimos mais idas ao ginásio, pedimos mais tudo e mais alguma coisa. Só que a esses pedidos, a essa nossa lista de resoluções, nós nunca temos algo que tenha a ver com uma coisa muito importante, que são as renúncias. As renúncias. A comunidade que me acompanha, os meus alunos, estão fartos de me ouvir falar nisto e eu posso partilhar com vocês em primeira mão que ainda o ano passado eu tive um processo em que eu tomei uma decisão de alcançar um determinado objetivo e eram várias metas para atingir e eu percebi que ao longo do percurso eu tinha que renunciar a muitas coisas. Eu tinha que efetivamente fazer uma lista de renúncias compatível com a lista de resoluções que eu tinha à minha frente. Porque senão, se não houver as renúncias, nunca vai haver realmente o início de um processo. Nós vamos querer sempre iniciar alguma coisa, mas o processo nunca se vai desenrolar nos seus moldes naturais. Então, fica aqui a deixa de que para uma lista de
resoluções que nós tenhamos, nós temos que ter uma lista de renúncias compatível, a lista tem que ser compatível com aquilo que nós pedimos, ok? Renúncias e resoluções. Tem que estar aqui lado a lado, tem que estar numa mesma balança, com pesos iguais, porque senão, claro que facilmente nós vamos ceder, facilmente nós vamos colocar outras questões pelo meio e tudo vai ser mais importante do que aquilo que nós temos que fazer. Então vá. É aqui que entra a consciência, é aqui que eu falo da consciência e é por isso que o meu método assenta na consciência. Então, a consciência antes de performance, ok? Este é o processo. Antes do resultado, nós temos que passar pelo processo. Essa é a grande verdade que nós temos que enfrentar, de que o processo é a parte mais importante para que nós consigamos, como consequência, alcançar um resultado. Bom, e depois nós devemos colocar aqui algumas perguntas à nossa consciência. Vocês desse lado, peguem num chazinho, bebam um chazinho, hidratem-se também. E as perguntas que nós devemos fazer à nossa consciência é: o que é que eu tenho alimentado desde que iniciei este processo? Ou seja, o que é que eu ainda não renunciei? Ok? Depois nós podemos também olhar aos comportamentos. Os comportamentos que faziam sentido e que agora não fazem sentido. Porquê? Porque nós estamos já num outro processo. Então nós temos que fazer essa reflexão. E aí já passamos por um processo de ressignificação. Ou seja, aquilo que o ano passado eu fazia de uma forma natural, porque fazia parte, eu este ano, porque quero iniciar um novo processo, eu tenho que ressignificar algumas coisas para que eu possa continuar. Porque senão estamos na estaca zero. Depois, mais importante se calhar de tudo, e se calhar esta aparece na base, tem a ver com o desapego. Ou seja, nós temos efetivamente que renunciar a muitas coisas, temos que ressignificar outras tantas e temos que nos desapegar, ok? Nós temos que nos desapegar. E esse desapego vai levar a quê? Vai levar a que nós tenhamos espaço para apreender coisas novas. Só conseguimos aprender coisas novas se nós nos conseguimos desapegar de coisas velhas. Isto é como em casa. Meninas, olhem para o vosso armário. Se vocês não tirarem de lá as coisas velhas, até podem estar novas, porque vocês nunca usaram, isso também acontece, não é? Mas se vocês não retirarem de lá as velhas, vocês não conseguem colocar lá as novas. É tudo igual aqui dentro, ok? É tudo igual aqui dentro. Nós temos que nos livrar de crenças antigas, de crenças limitadoras, para que novas aprendizagens se possam instalar. As duas coisas juntas não funcionam. Ficar com as nossas crenças antigas e querer adquirir comportamentos novos não vai dar. Não vai dar espaço. Então, nós temos efetivamente que ser desapegados e deixar ir. Deixar ir o que já não nos pertence. Deixar ir o que já não faz parte da nossa energia e realmente procurar e absorver tudo aquilo que é para nós neste momento. Então o desapego é fundamental, ok? Então é aqui que nós chegamos aqui ao coraçãozinho da nossa live, que tem a ver com as três palavrinhas que eu já falei no início, aquelas três premissas: o ser, o fazer e o obter. O que acontece muitas vezes é que nós, por alguma inconsciência, por falta de consciência, o que nós queremos é chegar à performance, não é? Queremos chegar ao objetivo, queremos chegar ao resultado. E então nós invertemos a sequência dos nossos procedimentos. Ok, nós queremos obter, até fazemos alguma coisa, só que depois nós não somos aquela pessoa para suportar aquele resultado. Eu vou dar aqui um exemplo, que é mais fácil naquilo que nós estamos aqui a falar. Pessoas que pretendem perder peso. Muitas vezes as pessoas conseguem perder peso de uma forma muito rápida, chegam muito rápido
ao objetivo. Ou seja, obtiveram aquilo de uma forma muito rápida, fizeram tudo de uma forma muito atabalhoada. Só que neste momento eles não são a pessoa necessária, a pessoa com a identidade necessária para segurar aquele resultado, para conseguir fazer de forma estruturada tudo o que deve ser feito para alcançar aquele resultado. Então, é por isso que, primeiro, nós temos que ser, e tem que estar dentro de nós aquilo que nós queremos ser quando nós obtivermos aquele resultado. Nós primeiro temos que ser. Muitas vezes há a tentação de nós dizermos assim, eu quando tiver aquilo vou ser assim, assim, assim. Não, isso não existe. Está invertido. Eu primeiro tenho que ser aquela pessoa para depois obter aquele resultado. Ok? Faz sentido isto? De certeza absoluta que vocês já viram, sei lá, um exemplo, pessoas que ganham Euromilhões. Ou seja, as pessoas obtiveram aquilo, só que as pessoas não eram as pessoas capazes de suportar aquela coisa que lhes aconteceu. E então, muitas vezes, o que acontece é que pessoas que ganham realmente o Euromilhões acabam por, ao fim de muito tempo, de algum tempo, digamos assim, se calhar estar numa situação pior do que aquela em que se encontravam antes de ganhar esse prémio. Porquê? Porque elas não eram a pessoa com estrutura para suportar aquilo que obtiveram. Porque o obter apareceu primeiro, ganhar o Euromilhões do nada. Ao passo que se nós tivermos uma estrutura, se tivermos um caminho, se nós fizermos a partir de uma disciplina, é uma decisão, malta. É uma decisão nossa. Ok? É uma decisão. Nós fazermos, nós somos, eu sou, eu faço, eu consigo. Eu sou, eu faço, eu obtenho. Ok? Eu sou, eu faço, resultado. Eu sou, eu faço, é o que vocês quiserem. É o que vocês quiserem. É o que nós quisermos. Temos que estar em conexão com o nosso ser, primeiro. Com a nossa identidade. Essa é a parte mais importante. E depois, no meio disto tudo, daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que obtemos, tentar fazer isto num ritmo saudável. Porque do que é que nos adianta nós fazermos isto num ritmo alucinado, e depois estamos nos limites de tudo, e estamos a trabalhar nos limites, não conseguimos usufruir dos limites, e depois até obtemos o resultado, mas não temos energia suficiente para desfrutar desse resultado. Então não vale a pena. Então não vale a pena nós conseguirmos realmente atingir aquela meta se nós não desfrutarmos desse resultado. O ano passado, mais uma vez, eu chamo a mim o exemplo que tenho, neste momento, o maior exemplo, que o meu ano passado, 2025, foi o ano marcado pelo Ironman. Eu sou um finisher do Ironman Cascais 2025. Isso trouxe-me uma aprendizagem muito grande, porque eu tive que me tornar uma pessoa diferente para conseguir fazer aquela prova. E não tem nada a ver com a prestação física, não tem nada a ver com tempos, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com a jornada, com o processo. E tive que me tornar uma pessoa diferente. O Ricardo, hoje, aqui que está aqui a falar para vocês, é um Ricardo completamente diferente do Ricardo que iniciou o processo lá em 18 de novembro de 2025, de 2024. É um Ricardo completamente diferente. Ok? E é isto, malta. Quando nós mudamos, as coisas também mudam para nós. E eu sei que isto são tudo alguns conceitos que vocês se calhar já conhecem, porque é muito batido no desenvolvimento pessoal e naquilo que nós todos vamos partilhando e vendo nas redes sociais. Mas, de facto, eu gostava de falar para ti, pessoa comum, como eu, que realmente é possível. Se nós formos aquela pessoa, provavelmente nós vamos conseguir fazer de uma forma muito mais criteriosa todo o plano determinado e vamos realmente obter um resultado, mas um resultado que nós vamos poder desfrutar, um resultado que nós vamos conseguir atravessar todo o processo e
e depois, no final, desfrutar realmente do nosso esforço durante toda a preparação. E é isto que eu gostaria de trazer para vocês, que é, há pessoas que falham, não é porque não têm os objetivos, porque as pessoas fazem a lista. Eu este ano, eu vou para o ginásio 3 vezes por semana. E na primeira semana vão, e na segunda semana já só vão 2 vezes, depois na terceira semana, pelo menos uma vez eu tenho que ir, e facilmente se perde o vínculo com aquilo que as pessoas tinham como o seu objetivo. Porquê? Porque não havia o resto, não havia o complemento, não havia a renúncia, não havia o ressignificar, não havia aquele tornar de pessoa diferente para que nós possamos seguir o caminho. Então, que tipo de conselho é que eu te posso dar aqui para que tu não adies mais uma vez o teu objetivo, aquilo que tu queres, a tua meta, o que tu quiseres? Micro-resultados. O que é isso de micro-resultados? É nós conseguirmos pequeníssimas coisas. Vou dar um exemplo. Se tu chegares no dia 31 de dezembro e disseres assim, a partir de amanhã, dia 1 de janeiro, eu vou beber um copo de água de manhã todos os dias. E tu chegas de manhã e bebes um copo de água. E tu chegas no dia seguinte e bebes um copo de água. E no terceiro dia bebes um copo de água. E no quarto dia bebes um copo de água. Tu começas a lançar para ti mesmo, para o teu eu, para o teu ser, para a tua identidade, comandos de que, epá, eu consigo. Olha, ao fim de 7 dias de beber um copo de água, eu consegui, o meu cérebro já assimilou, o meu cérebro disse assim, epá, tu afinal és capaz de manter durante algum tempo algo que disseste que ias fazer. Epá, isto se calhar já começa a ser um processo. Muito bem, olha, então em vez de eu apenas beber um copo de água, eu vou dar uma volta ao quarteirão do meu bairro. Ok? Vou beber um copo de água, calço as sapatilhas, eu vou... Ok, faço isso um dia, e faço 2 dias, e faço 3 dias, e faço 7 dias. E o cérebro começa a dizer assim, epá, este gajo já anda aqui há 14 dias a fazer alguma coisa que isto está a fazer sentido. Então tu já ganhaste aqui 2 micro-resultados. Já bebes água, já calçaste as sapatilhas e vais fazer uma caminhada, e isto leva-te a tu desencadeares vários mecanismos, vários efeitos compostos, e já vamos falar sobre isso também, vários efeitos compostos que te vão dar garantias de que tu começas a ter uma estrutura, começas a ter um processo, começas a ter um método, então tu assim vais conseguir atingir os teus objetivos. E não é porque alguém te disse, não é porque te apareceu aqui o Ricardo nas redes sociais a dizer que tu consegues. É porque o teu eu começa a aceitar de que realmente tu és capaz. E tu és capaz de uma forma sustentada. Não, eu fiz e eu consigo. Não é eu fiz e não sei de onde é que veio este resultado. Eu não obtive simplesmente. Não, eu tornei-me na pessoa, eu fiz e eu consegui. E assim tu vais conseguir dar crédito aos teus pedidos, aqui ao teu cérebro, de, epá, eu vou ao ginásio 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu vou me levantar mais cedo, eu vou aderir a uma comunidade XPTO. Falar nisto, uma das formas que tu tens para te facilitar todo o processo, qual é? Primeiro, tenta moldar alguém que já conseguiu o resultado que tu queres. Seja um mentor, seja um professor, seja um teu amigo, seja quem for. Tu queres um resultado, tenta moldar essa pessoa. Tenta moldar os comportamentos dessa pessoa. Tenta moldar os processos dessa pessoa. Só que, mais uma vez, essa pessoa de certeza absoluta que se atingiu aquele resultado de uma forma fidedigna, digamos assim, essa pessoa desenvolveu um processo, essa pessoa atuou perante um método. Provavelmente, essa pessoa estava orientada por alguém, tinha um treinador, tinha um mentor. Eu sou coach, eu tenho os meus alunos, eu sou atleta, eu tenho o meu treinador.
Porque é assim que tem que ser. Nós, só fazendo parte de algo maior do que nós, é que conseguimos superar-nos, conseguimos chegar mais longe. E então, com estas, com estas atitudes, com estas decisões, tu consegues fazer uma escolha daquilo que tu realmente queres. E isto não é preciso nós sermos multimilionários, não é preciso nós sermos os maiores psicólogos, não é preciso ser os maiores nutricionistas, não é preciso ser os maiores PTs do mundo para entender que todos nós podemos estar aqui e podemos ajudar alguém a seguir um caminho, a seguir um processo. Só que nós temos que saber o que estamos a fazer, nós temos que saber qual o método estamos a adotar, temos que saber qual é o processo que estamos a seguir. Da mesma forma que quando nós procuramos alguém, nós temos que procurar alguém que nós reconheçamos que tem esse know-how, que tem esse reconhecimento. E não faz mal, nós temos vários mentores, vários professores, vários treinadores, vários coaches, vários. O que tu entenderes. O que tu tens é que validar a capacitação que a pessoa te está a passar. E com quantas mais pessoas tu trabalhares, melhor, mais tu vais absorver de um e de outro, porque todos os métodos são úteis. Mas quando nós estamos numa linha de atuação, quando nós estamos num alinhamento, nós devemos seguir uma linha de pensamento. Claro que nós vamos ter tudo aquilo que nós trouxemos para nós, todas as aprendizagens que nós fomos acumulando, nós vamos colocar ao jogo do alinhamento que nós estamos, porque se nós fizermos o estilo, uma altura ouvia, julgo que era do Ricardo Teixeira, dizer que havia o método Frankenstein. O método Frankenstein, vocês conhecem a figura, o Frankenstein, não é? Aquele monte de retalhos, aquilo não é nada bonito, não é? Nem é funcional. Porquê? Porque nós, todos os dias, aqui nas redes sociais, nós ouvimos uma forma de, vá lá, é o mais fácil, uma forma de perder peso, esta é a melhor forma de perder peso, ok, mas depois passamos 2 posts e aparece-nos outra forma, olha, esta também é boa, e a dada altura começamos a cruzar ali tudo e não vai sair nada. Porquê? Porque efetivamente nós podemos ir daqui a Lisboa, costumo usar muito este exemplo, nós podemos ir daqui a Lisboa por vários caminhos. Depende qual é o objetivo que nós pretendemos. Eu costumo dizer o seguinte, se nós estamos em Viana do Castelo e vamos sair em direção a Lisboa, e o objetivo é ver o maior número de casas bonitas, então se calhar a melhor opção é irmos pela Estrada Nacional. Não importa o tempo que vamos demorar a chegar lá. Se nós queremos ir daqui a Lisboa, mas o objetivo é chegar o mais rápido possível, se calhar de avião a gente chega lá num instante, não é? Se nós queremos aqui um meio termo, se calhar vamos pela autoestrada. Pronto, eu estou a usar aqui esta analogia, mas é para vocês entenderem que nós podemos chegar ao mesmo destino por vários caminhos. Agora, não podemos usar todos os caminhos ao mesmo tempo. Ok? Então, adiar os nossos objetivos é algo que nós estamos muito habituados, infelizmente. E o que eu gostava, com estas minhas partilhas aqui, era de te fazer ver que é possível nós concretizarmos, pode não ser agora já o nível top que nós queríamos, mas nós podemos ir acumulando, efeito cumulativo, acumulando competências, confiança, para chegarmos lá. É muito útil nós carregarmos as baterias. E porquê é que eu estou a dizer isto? Carregar as baterias logo de manhã. Todos os dias, logo de manhã, nós recarregarmos as baterias. E basta nós olharmos para os ciclos da natureza. Okay? Vamos pegar no efeito da semente. Pegar numa semente. Qual é o efeito? A gente tem uma semente, a gente coloca a semente num terreno fértil, nós temos que cuidar
desse terreno fértil. Agora, nós não podemos chegar lá todos os dias, colocamos a semente na terra e depois todos os dias abrimos a terra para ver, oh, ainda não aconteceu, oh, o objetivo ainda não está, oh, isto ainda não está. E depois acabamos por desistir, acabamos por adiar. Nós temos que saber respeitar. Respeitar. Há uma coisa que se chama a lei da semeadura, que, que nós devíamos trazer um pouquinho para a nossa forma de atuar. Exatamente o exemplo que eu estou a dar. A gente coloca uma semente, a gente vai colocar num terreno fértil, a gente vai colocar água, a gente vai cuidar, vai tirar as ervas daninhas e depois vamos dar tempo. É necessário tempo para que consigamos maturar cada uma das fases pela qual nós estamos a passar. E o tempo é, de facto, das coisas mais importantes que nós podemos ter em conta, porque não há outra forma. Nós temos que fazer uma gestão no tempo, ao longo do tempo. E essa gestão é o cuidar e depois há de vir o tempo do colher. Se nós fizermos tudo bem, se nós respeitarmos cada uma das fases, nós vamos ter o tempo de colher o fruto, desfrutar. Não é verdade? Tudo isto está ligado, malta. Tudo isto está ligado. Este é um ciclo que nós podemos linkar a qualquer objetivo que nós tenhamos nesta vida. É pensando desta forma que nós vamos conseguir sair daqui para ali. Mas eu sou assim. Pois, tu és assim, mas não tens que ficar assim. Tu és assim, vais adotar comportamentos diferentes, vamos dar tempo e tu vais colher novos frutos daquilo que tu és e daquilo que tu queres. Faz sentido isto, malta? Bem, eu espero não estar a ser maçudo, porque é isto mesmo, olha, quem respeita os ciclos colhe os frutos, ok? E então eu comecei por dizer que nós devemos começar logo de manhã, não é? Ao longo da jornada, ao longo do dia. É de manhã que começa o dia. E nós temos, olha, atenção, eu não estou aqui para vender nada, isto para não ficarem aqui com algum tipo de receio, não estou aqui para vender nada, apenas estou aqui, malta, para vos dar alguns insights, algumas visões, pequenas visões, de que outras pessoas estão exatamente como nós, e existem locais onde as pessoas se agregam, comunidades. Pronto, e nós neste momento temos uma comunidade que de manhã, às quartas-feiras, às 6h47, nós formamos uma coisa muito gira que se chama Aurora 647. Depois terão a oportunidade de saber o que é, em que nós acolhemos toda a gente que queira fazer uma ativação matinal, uma ativação física, uma ativação mental, uma ativação até mesmo sem sabermos espiritual, porque nós alinhando o dia de manhã, chegamos à noite e de certeza absoluta que os nossos resultados vão estar muito mais próximos daquilo que nós alinhamos de manhã, do que se não houver esse momento, não é? E muitas vezes nós precisamos de fazer esse alinhamento em parceria com alguém, em conjunto, de uma forma orientada. Pelo menos, às vezes, basta ter um ombro solidário e vermos que não estamos sozinhos nesta luta e já é reconfortante, não é? Sabermos que realmente existem outras pessoas que também passam pelos mesmos desafios. Olha, e eu estou quase a terminar, que eu não vos tomo mais tempo, e eu queria vos lançar aqui um desafio, assim, um desafio ao vivo. E esse desafio é que, se hoje fosse verdadeiramente o teu dia 1 do início das tuas resoluções, o que é que tu farias de diferente amanhã? Pensa nisto.
Se hoje fosse o dia 1, o que é que tu farias de diferente amanhã? Então, olha, vou-te pedir para fazeres uma coisa. Aponta aí, se tiveres uma caneta e um papel, aponta o que é que tu poderás começar a fazer amanhã para que tudo seja diferente. É passar à prática. Este espaço aqui é um espaço onde nós vamos ter teoria e prática, ok? Então vá lá, escreve uma renúncia. Só uma renúncia. Uma ação consistente. Dou-te um exemplo. Os teus pais ensinaram-te que de manhã tinhas que lavar os dentes e todos os dias de manhã tu lavas os dentes. É uma ação consistente. Ok? A renúncia. Qual será a renúncia? Epá, não vou comer aquele chocolate àquela hora. Pronto. E depois, um compromisso que tu consigas alcançar em 7 dias. Escreve uma renúncia, uma ação consistente e um compromisso que tu consigas manter durante 7 dias. Se tu conseguires estas 3 coisinhas, tu estás habilitado a poder passar para a fase seguinte, que é colocares um objetivo à séria para ti e tu vais lá chegar. Se tu precisares da nossa ajuda, da nossa comunidade, entras em contacto comigo, nós estamos cá para ajudar, ok? Estamos abertos a toda a gente, E tudo isto porquê? Porque vamos lá falar novamente de algo que é consciência. Consciência antes de performance. Esta é a minha linha de atuação, esta é a minha linha de pensamento, é isto que eu quero trazer para as pessoas, uma maior consciência para que as pessoas possam alcançar a sua melhor performance. É a partir daqui que tudo aquilo que nós quisermos iniciar, nós vamos fazer. É tornar o processo consciente e depois alcançar, então, a performance. A performance não é um resultado em si, a performance será uma consequência. A performance será o reflexo daquilo que tu fazes no processo. E isto, eu digo, o que tu fazes quando estás com as câmaras ligadas, mas também quando estás em off. E isso passa por aquilo que tu realmente és. Porque há muita gente aqui nas redes sociais que passa aquilo que quer passar apenas e só quando as câmaras estão ligadas. Porque quando as câmaras estão desligadas, eu já não sou essa pessoa. Mais cedo ou mais tarde esse resultado vai cair. Porquê? Não é sustentado, não é estruturado. Ok? Porque a performance não pode ser um objetivo, mas sim, como eu disse, um reflexo. É isto que é performance. Muita gente busca a performance, mas nós temos é que buscar os processos. Nós temos é que considerar, tornar consciente o processo para que se reflita o nosso sucesso. E seja sucesso aquilo que vocês entendam como sucesso para cada um de vocês. Antes de terminar, estou mesmo quase a terminar, mais 2 minutinhos, eu gostava de deixar aqui também uma pequena, chamemos-lhe uma pequena rubrica de final de live, que é o conselho de leitura. Eu não sei se vocês leem. Eu tenho por hábito ler e esse hábito tem-me trazido muitas vantagens no meu desenvolvimento pessoal. E então eu gostava de partilhar isso com vocês. E hoje, porque nós falamos de inícios, porque falamos de ciclos, fez-me logo sentido, fui buscar logo o livro que em 2024, conheci o livro em 2024, que mais sentido fez para mim, para que eu começasse a mudar ainda mais a minha forma de ser e estar. Então, o livrinho é este, O Efeito Composto, ok? Apontem aí, efeito composto. Acelera o seu rendimento, a sua vida, o seu sucesso. Isto é válido para qualquer aspecto da nossa vida. Isto fala de micro-resultados.
O efeito composto é o quê? É o acumular de micro-resultados vai formar um resultado gigante. Vai fazer com que a vossa performance escale para uma medida que vocês não estariam nada sequer a prever. É do que fala este livro. Este livro é reconhecido por vários autores. Olha, entre eles Tony Robbins, Mark Victor Hansen, o T. Harv Eker, o Ferrazzi e ainda o James Clear. James Clear, que também é o, o escritor do Hábitos Atómicos, também um best-seller. Então, pronto, deixo aqui este livro que eu já o li, já tive a oportunidade de o ler. É um livro que eu vou voltar a ler, porque ele não é simplesmente de leitura. Ele é um documento de acompanhamento diário. É uma ferramenta prática, para que nós possamos nos desenvolver realmente dentro daquilo que cada um de nós tem por adquirir, ok? Que é os pequenos resultados, mais um pequeno resultado, mais um micro resultado, mais um resultado composto, mais um efeito composto, e isso vai dar um efeito gigantesco, ok? Deixo aqui a minha recomendação de hoje, depois digam-me se gostaram, se tiverem alguma dúvida relativamente ao livro, também é só questionarem. E olha, e por hoje ficamos por aqui, foi realmente um gosto. Espero que na próxima semana eu possa contar com vocês. Se fizer sentido para vocês, então reencaminhem também esta live para 1, 2, 3 ou 7 amigos e na próxima segunda-feira, às 21h21, eu estarei cá com um novo tema para partilhar com vocês, ok? Tenham uma excelente noite, um bom descanso e uma boa semana, ok? Let's go!